Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para estudar um pouco mais da Bíblia com vocês e hoje eu comentarei o livro de 2 Samuel, os capítulos de 18 a 19. Então vamos lá. A gente já tem acompanhado um pouco da história da família de Davi e agora a gente estava num período bastante conturbado em que Davi vai sofrer uma rebelião dentro do seu lar e Absalão, que é seu filho, está tentando tomar o poder. Ele se divide, ele pega uma parte do reino de Israel, isso já estava no capítulo 17, e ele começa a enfrentar o seu pai. Seu pai, junto com alguns guerreiros, e ele começa aí você vai ter uma espécie de guerra civil dentro de Israel. Então, Absalão tinha dois conselheiros, um deles era Hussai e outro era Ahitofel. Hussai era uma espécie de conselheiro que era um agente duplo, porque ao mesmo tempo que ele estava aconselhando Absalão, ele também passa algumas notícias dos últimos acontecimentos para o exército de Davi. Então eles estavam prontos para atacar Davi e seus soldados, e como Hussai passou as informações para Davi, então os soldados dele estavam também preparando uma reação. Nesse enfrentamento, Davi não vai para o campo de batalha. Seu general ele vai falar assim que é melhor ele não ficar, já que Davi, de uma certa forma, passava a mão na cabeça dos seus filhos e naquele exato momento ele atrapalharia na batalha. Então os soldados de Davi vão enfrentar o exército de Israel e aí ele pede para não matarem o filho dele, que era Absalão. Mas mesmo assim o exército acaba matando o filho, principalmente Joabe vai ser o líder responsável pela morte de Absalão. Do verso 19 ao verso 33, a gente vai ver esse momento de luto, que Davi vai demonstrar tristeza com a morte de seu filho, e vai sofrer, e vai demonstrar tudo isso. Só que ele vai ser repreendido pelo seu general, que era Joabe, muito próximo a ele, que vai falar assim, acabamos de ganhar uma batalha e você está chorando pelo seu filho, que foi o responsável pela batalha. Isso é muito interessante. Por que Joabe vai falar isso para Davi? Porque ele não podia chorar a morte do filho? Não, porque ele era um líder. E mesmo com seus problemas pessoais para aquela nação, não poderia mostrar fraqueza naquele momento, porque seus soldados estavam enfraquecidos também. O exército de Israel estava dividido, o povo estava dividido, então era preciso ter pulso firme naquele exato momento. Davi, de uma certa maneira, abandona esse momento de tristeza, apesar de provavelmente estar sentindo essa tristeza em seu coração. Ele abandona esse sentimento, pelo menos publicamente, e vai reorganizar o Estado de Israel. Ele consegue convencer os líderes que estavam apoiando ou que acabam saindo do Estado. E vamos lembrar que o Estado de Israel era formado por tribos separadas, que eram as 12 tribos e tal. Ele consegue fazer esses líderes apoiarem novamente seu governo, só que a chama da divisão já estava lá no meio do povo. Essa possibilidade da divisão do reino já foi gerada aquela semente no meio do povo de Israel. Quais as lições que a gente pode tirar disso? Por que Davi enfrenta Absalão? Por que ele tem tantos problemas com Absalão? Isso são consequências dos atos do passado de Davi. Davi, como ele foi um pai sem muita autoridade, não conseguiu administrar seus filhos, deixou a rebelião acontecer no meio do seu lar, ele acaba sofrendo as consequências disso. E pior, as consequências não ficam mantidas somente ao seu lar. Ele abandona a sua autoridade de pai e de líder espiritual dentro do seu lar, e isso acaba influenciando também a comunidade pública, que era o reino de Israel. Então, por hoje é só, continue firme, a gente vai ver vários momentos muito interessantes ainda dos reinos de Israel, a divisão que vai vir mais para frente, fruto dessa discórdia que começa aqui no período de Davi. Então é isso aí, e mais uma vez a pergunta, você já leu a Bíblia hoje? E aí, já leu a Bíblia hoje?